A paz do Senhor, meu irmão. Graças a Deus. Estamos aqui em nome de Jesus para fazer a sua obra. Querido e poderoso Pai, pela tua infinita misericórdia, estou aqui, Senhor, para fazer esta gravação, para ajudar teus filhinhos que precisam ouvir o ensinamento de tua palavra e se edificarem e se prepararem para a tua vinda para morar no céu. Amém. Queridos irmãos, o tema de nossa mensagem de hoje é este: os hebreus e a igreja. Tanto faz dizer os hebreus ou a igreja, como dizer Israel e a igreja. Mas eu quero usar a palavra hebreus, porque vou falar na época de Faraó, da escravidão do povo de Deus. Para nossa meditação, vamos ler Isaías, capítulo 26 e versículo 20. Isaías, capítulo 26, versículo 20, que diz assim: vai, pois, povo meu, em os quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Já o versículo 21 diz assim: porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Glória a Jesus. Meus irmãos, pela misericórdia de Deus, eu estou doando não é mais um só livro, agora são dois, de minha própria autoria, pela grande e imensurável misericórdia de Deus. Um é intitulado Do Princípio ao Fim da Criação, que esse já está há uns 2 anos, ou mais, quase 3 anos que ele foi lançado, e mais de mil e tantos irmãos já baixaram. E o novo, que foi mais ou menos umas 3 semanas que eu lancei, e não faz um mês ainda, é intitulado Os 3 Tempos de Jesus. Os 3 Tempos de Jesus. Esse último, que foi lançado agora há pouco, já está com mais de 50 pessoas que baixaram. Todos satisfeitos e agradecendo a Deus pela leitura do livro, por aprender alguma coisa. Graças a Deus. O primeiro capítulo desse segundo livro fala sobre a pré-encarnação de Jesus. Do segundo livro, desse intitulado Os 3 Tempos de Jesus. O primeiro capítulo fala da sua pré-encarnação. Antes dele vir a este mundo e ser encarnado, nascer da Virgem Maria, da Santa Maria, a Virgem Maria, que era uma santa de Deus mesmo, e então o primeiro capítulo fala da sua pré-encarnação, antes de vir ao mundo. E o segundo capítulo fala da encarnação de Jesus, durante os 3 anos e meio que ele praticamente, ou seja, 33 anos e meses, que ele viveu aqui neste mundo, operando todo tipo de milagres até morrer. Esse segundo capítulo mostra biblicamente que ele era homem, não era Deus. Durante os anos que ele passou na terra, era homem mesmo, completo.
mas não era Deus. Essa história de 100% homem, 100% Deus é antibíblico, não tem na Bíblia essa doutrina. Inventaram. E caiu nas mãos dos obreiros, os obreiros que não estudam a Bíblia, engoliram e passaram para a membresia da igreja. E hoje esse ensino herético circula no meio da igreja. Eu provo biblicamente. Baixa o livro que você vai ver que ele só era homem. O 3º capítulo fala sobre a glorificação de Jesus. Depois que ele concluiu a obra redentora aqui para os homens, subiu ao Pai, revestiu-se da glória, da divindade de um Deus Todo-Poderoso e agora é igualmente o Pai. E o 4º capítulo fala sobre as enfermidades e os milagres de Jesus. O 5º, os dons espirituais na igreja. O 6º, a pobreza de Jesus, que de pobreza ele não teve nada. Eu desmancho essa heresia com a Bíblia, mostrando que Jesus não era pobre. 7º, os anjos de Deus. 8º, maldição restrita e hereditária. Aprendemos que com a conversão o homem fica livre, se liberta de todas as maldições. Biblicamente não. Biblicamente o homem só se livra quando aceita Jesus da maldição espiritual. A do corpo permanece. A do corpo permanece. Então, você deseja ter um desses 2 livros, ou os 2, só é recorrer à descrição do meu livro, ou do meu canal, a descrição, abaixo do vídeo, está a descrição do meu vídeo, e você, lá está os 2 links dos 2 livros. Do princípio ao fim da criação, que é o primeiro, e do segundo, intitulado Os 3 Tempos de Jesus. Está os 2 links. Então você pode clicar e lá você terá esses 2 livros no seu computador ou no seu celular. Não deixe de baixar este 2º livro também. Você vai ter 2 professores na sua casa, mostrando a Bíblia a você, detalhadamente. Porque quem vai lhe explicar tudo isso é a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia. Aleluia. Então, o tema de nossa mensagem é os hebreus e a igreja. Glória a Jesus. Irmão, não posso deixar de falar sobre isso porque é a minha missão prioritária, ou seja, é a missão prioritária deste canal. Esse canal tem dois objetivos básicos, principais. Preparar as ovelhas do Senhor que ouve meus vídeos para a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja, e defender as doutrinas bíblicas. Os 2 objetivos principais. Aleluia. Estamos vivendo no limiar do arrebatamento da igreja. Não é tempo de crente que deseja morar no céu sem embaraçar com nada desta vida que se trate de pecado. Tenha cuidado. Tenhamos cuidado. Eu não vou me isentar desse conselho. Tenhamos cuidado. Porque o mundo está aí para enganar você e eu. O mundo e o inimigo também. E a carne também, não só é o diabo não. E a carne minha e tua. Tenha cuidado que a carne não se converte. A carne não se converte. Ela fica prisioneira debaixo da força da graça de Deus, debaixo dos pés. O Espírito Santo detendo ela. Mas se a gente descuidar, ela aparece. Tenhamos cuidado. Porque Jesus está tirando da igreja a qualquer momento. O tempo findou-se.
Devemos, aonde você estiver, meu irmão, esteja preparado. Ou no trabalho, ou viajando, ou em casa, ou dormindo, conversando com os irmãos, na igreja, aonde você estiver, esteja preparado, aguardando o arrebatamento da igreja, que dar-se-á num dia e hora que ninguém sabe. Temos que levar em consideração este aviso de Jesus. Vamos levar em consideração, meu irmão, este aviso de Jesus. Ele voltará para buscar a sua igreja repentinamente, num abrir e fechar de olhos, num dia e hora que ninguém sabe. Precisamos ter muito cuidado, estar atentos. Glória a Jesus. Os hebreus e a igreja. Os hebreus são símbolo da igreja. No assunto que eu vou falar agora, ele vai servir de símbolo tanto dos que irão ser arrebatados, como dos que irão ficar. Vou mostrar a você biblicamente que os hebreus, no tempo de Faraó, eles têm dois objetivos espiritual, representando, simbolizando a igreja, os que irão ser arrebatados, e simbolizando o número de cristãos que irão ficar por ocasião do arrebatamento da igreja. Aleluia. Versículo 26, observe bem o teor do versículo 26, do capítulo 26, do versículo 20 do profeta Isaías. Vai, pois, povo meu, pois, povo meu, entra em teus quartos, fecha tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Proteção. Proteção. A Bíblia é um livro repetitivo. Ele não só é novo porque o Espírito Santo está nele. Não é só por conta disso. Não. Ele é novo, a Bíblia é um livro novo por muitas condições, por muitos meios. Primeiro porque o Espírito Santo de Deus está nele. Foi inspirado pelo Espírito Santo e o Espírito de Deus permanece na Bíblia. Reavivando. Segundo, é um livro repetitivo. Tudo quanto aconteceu no passado, acontece no dia de hoje. Uns do mesmo modo, outros diferentes, mas se cumpre tudo. A Bíblia continua se cumprindo toda a Bíblia. Então, é um livro repetitivo. Aleluia. É uma bênção. Precisamos dar todo crédito à Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro do passado, porque está fora de uso, como o Papa Francisco tenha falado e anunciado. É um livro do passado, tem que criar uma nova Bíblia, a Bíblia 2020, mas para ele só e para os comparsas dele, porque a Igreja de Cristo mesmo não vai comprar uma, porque sabe que não é Bíblia. Os hebreus e a igreja, porque eles representam o símbolo dos que irão ser arrebatados e dos que irão ficar. Glória a Jesus. Do capítulo 12, do capítulo 7 ao 12 de Êxodo, você encontra 10 pragas. Do capítulo 7 ao 12, não é do versículo, do capítulo 7 ao 12 do Êxodo, você vai encontrar ali 10 pragas se cumprindo entre os hebreus. Desculpa, entre os egípcios. Entre os egípcios. Tudo isso por não dar crédito, o faraó não dá crédito e não aceitar a orientação de Deus e o pedido de Deus para ele liberar, o pedido de Deus através de Moisés para ele liberar a saída dos hebreus do Egito. Foi obrigado a Deus mandar 10 pragas.
É uma história antiga que não somente os cristãos são sabedores, mas também toda a raça humana, de todo tipo de religião do mundo, são sabedores disso. Porque história é real. Então, as pragas que Deus enviou, as 10 pragas, para os egípcios, os hebreus estavam na terra de Gósen. Tudo no Egito. Era a região que moravam os hebreus. Diz a Bíblia que durante as pragas, todas as pragas que houve no Egito, nenhuma delas atingiu os hebreus. Nenhuma delas atingiu os hebreus. Promessa de Deus. Promessa de Deus. O profeta Isaías, que viveu muitos anos depois da saída dos hebreus do Egito, ele profetizou pelo Espírito Santo: vai, pois, povo meu, entra em teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Já falei, tanto agora nesta mensagem, como em outros vídeos, em outras mensagens. Já tenho explicado que a Bíblia é um livro repetitivo, é um livro divino. Isaías profetizou aí. Foi o que aconteceu com os hebreus no Egito. Deus, ele estava na terra de Gósen, podemos interpretar como quarto. O profeta diz: vai, pois, povo meu, entra em teus quartos e fecha a tua porta sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Foi o que aconteceu no Egito. Deus derramou sua ira no Egito sobre Faraó e todos os egípcios, por não permitir e não querer deixar os hebreus saírem, deixaram o Egito. Foi 10 pragas até pesada, mas nenhum atingiu os hebreus. Estava no seu quarto, estava no seu quarto, protegido por Deus. Foi Deus que botou lá, no seu quarto. Ficou lá até passar a ira por um momento. A duração das 10 pragas no Egito, a Bíblia chama de momento. O momento nosso não é o de Deus. O momento nosso não é o de Deus. Aleluia. Nenhuma praga atingiu os hebreus. Que isso representa, que essa verdade representa o livramento que Deus vai dar à igreja. Na hora que a última trombeta soar, a igreja será tomada, arrebatada em num pestanejar de olhos. A rapidez é demais. Num pestanejar de olhos, a igreja é tomada. 1 Coríntios 15, 52. Quando a igreja for tomada, aí se cumpre Isaías, esse versículo que eu acabei de ler. Isaías 26, 20. Entra, pois, povo meu, em teus quartos, e fecha tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque a grande tribulação é a ira de Deus sobre a terra. Se você ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 16, 17, você vai encontrar biblicamente a Bíblia falando claramente, detalhadamente, categoricamente, que a grande tribulação é a ira de Deus sobre os homens. Aí Isaías fala no capítulo 26, versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra em teus quartos e fecha a tua porta sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Que realmente a ira é a grande tribulação. A igreja está nos seus quartos,
levada por Jesus para o quarto, o céu, está lá protegida. Até que passa a ira, a grande tribulação. Então, eis aí o primeiro símbolo dos hebreus e a igreja. Primeiro símbolo. A proteção que Deus deu aos hebreus. Quando enviou a despraga para o Egito, aquela proteção, aquele livramento dos hebreus sobre as pragas, representa o livramento que Deus vai dar à igreja durante a grande tribulação. Tira a igreja para o céu e deixa a grande tribulação. É o livramento que Deus vai dar, representa isso aí. Quando algumas igrejas, não sou contra, cada um tem direito de interpretar, de crer, diz que a grande tribulação vai passar, a igreja vai passar pela grande tribulação, para uma deles, sem que eu e meus irmãos, nós, esse grupo de cristãos que crê que a igreja não passará pela grande tribulação, representa o livramento que Deus deu aos hebreus no Egito, livrando das 10 pragas que mandou para Faraó. A igreja não irá passar pela grande tribulação. Mas aqueles que dizem que a igreja vai passar, então, olhando do ponto de vista bíblico, não está errado, porque irá se ficar 50% dos cristãos. Então, incluindo essa igreja que realmente crê que a igreja vai passar pela grande tribulação, representa esse grupo que vai ficar. Faz parte desse grupo de 50% de crentes que vão ficar. Todo jeito está certo. Aleluia. Os hebreus e a igreja é o tema de nossa mensagem. Os hebreus e a igreja de Jesus. Vai, pois, por meu, entra em teus quartos e fecha tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento até que passe a ira. O versículo 21, depois que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. É o versículo em seguida. Mas a igreja está longe desta terra. Aleluia. A igreja estará longe durante a grande tribulação. Os fiéis, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, que é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja não se conhece por placa de igreja. A verdadeira igreja de Cristo se conhece pelo testemunho, pela vida, pelo comportamento que cada um cristão leva aqui em cima desta terra. Se conhece pela a sua vida espiritual, a sua obediência a Deus. Se conhece a verdadeira igreja. Glória a Jesus. Mas aos hebreus, o livramento que Deus deu aos hebreus no Egito, livrando-os das 10 pragas, representa também os cristãos, os 50% dos cristãos que irão ficar. Porque a Bíblia é assim. Pessoa que não entende a Bíblia tem dificuldades para entender porque quer interpretar o seu modo, pela lógica humana. A Bíblia não é um livro que não é interpretado, nem deve nem é interpretado segundo nossas lógicas humanas. A Bíblia é um livro que ele é interpretado como ele próprio ele é. A interpretação da Bíblia encontra-se nela própria. Bíblia interpreta Bíblia. É uma interpretação divina, espiritual. E para eu e você conhecer, e o Espírito Santo nos dá a interpretação de cada texto, temos que conhecer a Bíblia, porque é por meio da Bíblia que Deus nos revela a sua interpretação. É por meio dela, não é por meio de sonhos. Porque tem muito menino por aí interpretando a Bíblia por meio de sonho, revelação, profecia dos irmãos da igreja. Não. Isso aí é infantilidade. Leva você à hipocrisia, a pecar. A Bíblia, a interpretação dela encontra-se nela. E para Deus lhe dar a interpretação a você e a mim dela, eu e você temos que conhecê-la. Fora da Bíblia não existe interpretação bíblica. Não, de maneira nenhuma. Os hebreus e a igreja. Vai, pois, por meio. Então, esse é o outro sentido, outro simbolismo dos hebreus, desse livramento, dessas pragas do Egito, tem a ver com os cristãos que vão ficar.
Observe que os hebreus não estavam fora da terra, estavam na terra. Quando as pragas chegaram, os hebreus estavam na terra do Egito, não estavam fora do Egito, estavam na terra do Egito, que representa aí os crentes que irão ficar. Aí você, mas como? Porque você lendo Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, capítulo 16 e versículo 2, capítulo 18 e versículo 4, escute bem, Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, capítulo 16, versículo 2, capítulo 18 e versículo 4, todas essas citações mostram claramente, detalhadamente, categoricamente, que os cristãos deixados não sofrerão os horrores das pragas enviadas por Deus durante a grande tribulação. Não vão sofrer. Toda perseguição, sofrimento que os cristãos deixados irão enfrentar aqui durante a grande tribulação, sabe quais são? É a perseguição da besta. Agora, a perseguição do anticristo da besta sobre os cristãos deixados é o que os cristãos deixados irão enfrentar duramente, para nós chegar à conclusão correta, haja vista, eles irão dar a sua vida, serão mortos para poder se salvarem. Serão mais perseguidos do que o povo não cristão. Os cristãos deixados irão sofrer muito mais do que os não deixados. Porque os não cristãos, desculpa. Do que os não cristãos. Por quê? Os não cristãos, eles vão aceitar selo. Aceitando o selo, tem direito a tudo na terra. Nada iria sofrer, nada. Agora só tem uma coisa, no final, inferno. E os cristãos que estiverem na grande tribulação irão se isentar, abandonar e não vão aceitar o ser da besta. Não aceitando, não vai ter direito de comprar, não vai ter direito de vender. A maioria vai morrer de fome. Uma grande parte irão morrer de fome. Além de não comprar e nem vender, irão ser perseguidos, presos e mortos. E os pecadores, e o que não for cristão, não. Então, quem irá sofrer mais na terra são os crentes deixados. Tenha cuidado. Tenhamos cuidado para nós não ficarmos. A coisa será pesada para o cristão que ficar neste mundo após o arrebatamento da igreja. Aceita a orientação de Deus. É Deus te avisando e aconselhando para tu não ficares. E para eu não ficar. É Deus nos avisando pela sua misericórdia. Glória a Jesus. Aleluia. Os hebreus e a igreja. Então, meus irmãos queridos, os hebreus na época de Faraó, eu estou me referindo aos hebreus naquela época. Não estou me referindo agora os hebreus agora, os israelitas agora. Esta mensagem minha prende-se aos hebreus daquela época. Eles ali estavam representando, tinha dois simbolismos com a igreja. Os arrebatados, como já falei, e os deixados. Então, os cristãos que irão ficar não irão sofrer os horrores das pragas. Não vão. Agora, dar a vida para Jesus, ser preso, martirizado, maltratados demais. Linguagem humana não pode explicar. E se o Espírito Santo de Deus não estivesse na terra, ao lado desses deixados, dessas ovelhinhas, como eles suportariam tudo isso e dariam suas vidas por Jesus? Como alguns pregadores dizem que no arrebatamento da igreja, a igreja vai subir, o Espírito Santo vai subir com a igreja. Isso é ilusão, irmão. Isso é ilusão. Nem toda mensagem devemos aceitar, não. Crer em tudo que se ouve, não.
porque se fala em Deus. Temos que levar para a peneira, tem que peneirar, tem que passar o pente fino. É pela Bíblia que a gente se conhece. Espírito Santo não é uma pessoa não como eu e você não, que é limitado. Sujeito às limitações materiais. Quando estamos aqui, saímos, não estamos em outro lugar. Quando saímos daqui para além, estamos lá, não estamos aqui. O Espírito Santo é Deus, todo canto está. E além disso, a Bíblia não tem nenhum texto dizendo que ele vai subir com a igreja. Eles interpretam errado ali, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 3. Interpretam errado. Santo. Ou melhor, capítulo 2, versículo 1 até o 10. Eles interpretam errado. Ali não está dizendo que o Espírito Santo é o Espírito Santo que tá impedindo a manifestação do anticristo, não. Ali é a igreja. O Espírito Santo, Deus não trabalha sem o corpo. Ele não trabalha no lado espiritual na terra sem igreja. Ele trabalha com a igreja. Aleluia. É com a igreja que ele trabalha. Então, o que impede a manifestação do anticristo aqui na terra, está impedindo a manifestação da terceira guerra mundial, é a presença da noiva de Cristo. O Espírito Santo na igreja. Ele não trabalha sem o corpo? Deus não trabalha sem o corpo? Você trabalha sem o seu corpo? A cabeça pensa, mas quem executa é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele determina tudo, mas quem executa é a igreja. Aleluia. É isso. É o que impede, é a presença da igreja. O Espírito Santo dentro da igreja. Com a igreja. É a presença da igreja. A igreja vai subir. E o Espírito Santo subir para onde? Se ele é Deus. E mesmo assim, se isso acontecesse, que não irá acontecer, mas mesmo assim, vamos supor, se isso acontecesse, o que seria das ovelhinhas que ficarem? Como ele só aguentaria, passaria por esse aperto, sem a graça de Deus, sem o livramento de Deus, e como daria suas vidas para Jesus? Nenhum. Porque Jesus fala em João, de sem mim nada podeis fazer. Em João 15:7. João 15:5, parece que é versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Ele poderia dar suas vidas por Jesus? Sem a presença do Espírito Santo? Daria não, irmão. Daria não. Tenhamos cuidado com muitas pregações, muitos ensinamentos na internet. Uma grande parte, a maioria dessas pregações da internet, uma grande parte, são mentirosas. Eu digo sem medo de dizer. Aleluia. Não sou criança. Pela misericórdia de Deus, eu entendo o que é Deus e entendo o que não é. Porque o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Aleluia. Então, os hebreus e a igreja, naquela época, no Egito, os hebreus representavam a igreja arrebatada e a igreja e os cristãos ficados. Porque os que iam ficar, a Bíblia não denomina mais de igreja. Você não encontra. A igreja é um povo retirado para fora do pecado, só tem esse título enquanto não é arrebatada. Na hora que ela for arrebatada, deixa de ser igreja, vai ser a esposa do Cordeiro, a Santa Jerusalém. Não é a nova. A nova Jerusalém é a cidade, a Santa Jerusalém, e esposa do Cordeiro. Não tem mais título de igreja. Os que ficarem não serão mais intitulados de igreja. São os santos de Deus. Os santos de Deus. E irão ser perseguidos pela besta, o Espírito Santo está com eles, protegendo e guardando. O cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6 do Apocalipse, aquele cavaleiro que muitos comentaristas e pregadores dizem que é o anticristo, que não é, ele diz, mas não prova biblicamente, ali representa Jesus, então de defesa dos cristãos deixados para guardá-los e protegê-los. Aleluia. Amém. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o arrebatamento dos fiéis, tal qual você está aguardando também. Pai do Senhor. Aleluia.